Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sou mais seu amigo e companheiro, é isso? Você sempre será meu amigo e companheiro, Felipe. Tá, desculpa pela omissão. Porque você não disse dessa vez, eu fiquei chateado. Mas, olá, né, a todos os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom que seja. Antes de apresentarmos o tema do programa de hoje, embora vocês já devem ter visto, e não é a segunda parte ainda do programa da Rússia, fazer um breve aviso de que a gente tinha comentado que nós teríamos 3 semanas seguidas de Fronteiras Invisíveis do Futebol, porém, na semana que vem, dia 27, a gente decidiu, até pelos comentários de vocês, ouvintes, a gente decidiu pular a semana do dia 27, já que é uma semana que muita gente vai estar meio fora do ar, vai para a praia, vai para casa de família e tudo mais. Então, a segunda parte do programa da Rússia vai ser postada no dia 3 de janeiro, quando todo mundo já voltou do Réveillon, já recuperou da ressaca, já recuperou, seja a ressaca etílica, gastronômica, moral, né? Às vezes também acontece. Então, por isso a gente decidiu fazer isso. Mandar um abraço a todos os nossos ouvintes que nos prestigiam, nos toleram, nos ouvem, nos divulgam como um podcast também de história, ou seja, mesmo quem não gosta muito de futebol vai gostar do programa. Aproveitam nesse teor. O programa de hoje talvez seja em que o bloco do meio, o bloco do futebol, seja o mais importante, né? Então tem gente às vezes pula, né, tal, mas fica o aviso que eu não recomendaria, não recomendo fazer isso nunca, né? Mas muito menos hoje. E em relação aos nossos queridos ouvintes, mandar um abraço para o pessoal da melhor comunidade de futebol do Facebook, o pessoal da Karsug Mania, mandar um abraço para todos os nossos financiadores e financiadoras. E lá no Xadrez Verbal a gente teve um comentário interessante do Gabriel Quaresma. Não vou ler inteiro porque ele é meio grande, então vocês dêem uma olhada lá. Mas ele fala da questão dos nomes russos, né? Que tem o nome, o patronímico e o sobrenome. E o sobrenome ele declina de acordo com o gênero, né? Então você tem Sharapov para os homens e Sharapova para as mulheres, por exemplo. O Lipídio Coiza pediu um abraço, que é aniversário dele. O Gabriel pediu um programa sobre Luxemburgo, o grão-ducado. A gente até comentou aqui, eu e o Matias, que se a gente for fazer um programa sobre Luxemburgo, o grão-ducado, considerando sua história do futebol, nós muito provavelmente teremos que fazer o bloco do meio, falando do Vanderlei Luxemburgo, né, do Pofechô, porque... Que tem esse nome em homenagem à Roja. A Roja Luxemburgo, meu pai era um grande fã, ele é um ativista, militante. Eu não vou falar nada. Agora, falando sério, o único jogador que eu conheço de Luxemburgo, entre aspas, é o Pjanic, que na verdade joga pela Bósnia, né? Ele tinha nacionalidade luxemburguesa, mas ele joga pela Bósnia, a gente já falou dele aqui e tudo mais. E o Gonford mandou um protesto contra você, Matias Pinto, por ter zombado do Globo. Ele que é paulista, porém morou em Natal, e para provocar os abecedistas e americanos, ele se dizia torcedor do Globo. Ele é misto, então. Porém, ele é palmeirense. Como assim ele é misto? Torce pro Globo e pro Palmeiras. Então eu quero ver algum ouvinte falar assim, eu só torço para o Globo. Não existe. O time tem menos de 10 anos. Então tá bom. Mas se aparecer eu vou lhe encher de porrada.
Ô, louco. Aproveito e mando um abraço pro Vitor Souto Neves, que acabou... escreveu quando a gente lançou o programa, né, que ele tinha acabado de voltar de uma exposição no Hermitage sobre as revoluções russas e se deparou com o podcast pingando no feed ao chegar em casa. O Leonardo Machado falou que a polícia do clubismo parou na porta desse programa e solicitou uma citação ao maior goleiro brasileiro, o Manga. É a opinião dele, né? E o Cláudio Henrique Vaz... é a opinião dele, dane-se. Foi isso que você quis dizer. Não, eu tô falando, é a opinião dele que o Manga foi o melhor. Eu não acho. Enfim, respeito, mas não acho que foi o maior. Pra mim, o maior foi o Gilmar Santos Neves e olha que... Você viu jogar? Não viu jogar, então não vem com essa. Ai. Eu não vou falar nada. E o Cláudio Henrique Vaz me indagou, né, que eu tinha que lembrar do Dassaev, do Globo e aqueles pênaltis, afinal ele é torcedor da URT. E um abraço pro Fabão, nosso ouvinte lá de Recife, torcedor do esporte, que nos parabenizou, né, pelo programa passado, falou que tá espetacular, muito foda a pesquisa e o nosso humor, Felipe. Tem gente que gosta do nosso humor. Eu recomendaria terapia pro Fabão. Meu humor ele é outro antes do meio-dia, por isso que eu só gravo programas vespertinos e noturnos. E você, antes do programa começar, você tem uma dica cultural para os nossos ouvintes. Eu tenho uma dica cultural. Eu e o Felipe, a gente estava conversando sobre ursos polares, tanto por conta do programa de hoje, mas mais por conta do próximo programa. E o meu filho é fã do desenho Urso Sem Curso, eu assisto junto com ele, minha esposa também, e cada um gosta de um dos ursos do programa. Meu filho é fã do panda, eu do urso pardo e a Maíra do urso polar. E então tá aí a dica do Matias, o Urso Sem Curso. Então é isso, obrigado. Tem naquele serviço de streaming, tem também naquele canal da TV paga que é a rede dos desenhos, né? Podemos dizer assim. Enfim, assista lá, mas muito, muito bom, Urso Sem Curso, viu? Mas sem mais delongas, vamos apresentar o tema. Se você ainda não percebeu que a gente está na 46ª edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Vamos falar de um episódio simbólico, né, do futebol em meio a um conflito político, paradigmático até, né? Então a gente volta para o começo do século passado, no primeiro ano da então Grande Guerra, para falar sobre a trégua do Natal. A história. Felipe, mas antes de falar da guerra em si, né, a gente tem que contextualizar ali a virada do século XIX para o XX e para analisar também as potências, principalmente da Europa, né? Isso, eu tenho uma sensação de que esse programa vai ser talvez um dos programas de audiência mais perene do Fronteiras Invisíveis do Futebol, porque eu tenho certeza que todo mundo que for encarar uma prova, um concurso, alguma coisa assim, sobre a Primeira Guerra Mundial, vai ouvir esse programa aqui no esquema áudio-aula, digamos assim. Então, as eventuais pessoas que sejam meus alunos
e estiver ouvindo o programa, vão notar algumas similaridades com as 2 aulas de Primeira Guerra Mundial do meu curso para os candidatos ao Itamaraty, porque, né, o Matias vai inclusive poder notar várias coisas no roteiro são slides copiados. Mas né, para a gente falar dos antecedentes da guerra, a guerra ela é precedida por um período que é anacronicamente chamado de Belle Époque. E por que anacronicamente chamado? A gente já comentou isso aqui. Mas nós temos períodos ou fenômenos que são batizados posteriormente, né? O melhor exemplo é o do Antigo Regime, né? Ninguém vira e fala, eu vivo no Antigo Regime, vivo durante o Antigo Regime. Você chama de Antigo Regime depois, para diferenciar do período atual. Eu estou muito curioso para saber como vão chamar o período que a gente está vivendo. Olha, na historiografia anglófona, né, a Alta Idade Média é chamada de Era das Trevas. Era chamada de Era das Trevas. Eu acho que o nosso período vai ser chamado a Era do Deu Merda. A Era do Deu Ruim. Então, e o que era a Belle Époque, né? Por que ela é batizada de Belle Époque? Porque a destruição causada pela Primeira Guerra Mundial vai gerar um saudosismo nas pessoas sobre o período pré-Primeira Guerra e até uma questão muito importante ali com o desenvolvimento do pensamento do modernismo, né? A modernidade. Porque antes da guerra, você tinha ali todo um desenvolvimento tecnológico, né, invenções que estavam mudando o mundo, né, que estavam revolucionando para o seu período. Então a gente está falando, por exemplo, do telegrama. Agora você consegue se comunicar quase instantaneamente, mesmo em mensagens curtas, em grandes distâncias. Claro que hoje, para a gente que tem WhatsApp, é muito diferente. Mas estamos falando ali de energia elétrica, petróleo, né, popularização do automóvel. E a Primeira Guerra Mundial faz com que todas essas inovações passem a ser vistas como algo que serviram para o mal, né, para a destruição. Esse período da Belle Époque, ele é marcado também pela formação, melhor dizendo, da chamada sociedade de massas. Que é o seguinte, agora, os estados nacionais, especialmente quando a gente fala aqui de Europa Ocidental, eles vão ser guiados por políticas de massas e as contradições internas a essas políticas de massas, claro. Então a gente está falando do estabelecimento, ou pelo menos da concretização, ali meados do século XIX, na maioria dos países, de um ensino público, estatal, e que vai ter, então, um pensamento, muitas vezes, nacionalista, de identidade nacional nas crianças. Nós estamos falando aqui de um período de inserção econômica dessas massas, especialmente pelo consumo, né? Porque antes, imaginem o que era ser um fazendeiro no interior da Prússia em 1860. Você não tinha... né? Você não tinha lá, você entrava lá no seu app preferido e comprava qualquer coisa que era entregue na sua casa. A partir dessa modernização econômica, nós temos também inserção econômica cada vez maior dessas pessoas e junto com isso também inserção política, né? O pensamento republicanista, né? Que, ou seja, mesmo numa monarquia, né, como era o Reino Unido, você vai ter cada vez mais a questão do peso do que hoje se chama de opinião pública. Junto com essa modernização econômica, essa inserção econômica, o surgimento de novas classes profissionais, o aumento, né, de trabalhadores operários em fábricas nas cidades, ou então em zonas rurais, nós teremos também o surgimento dos movimentos socialistas, ou das bandeiras socialistas, que muitas vezes vão ser utilizadas pelo Estado para agradar a opinião pública, uma coisa que o Bismarck vai fazer muito bem. E essa opinião pública vai passar a ter uma mistura de demandas econômicas, demandas sociais, com essa ideia do nacionalismo, do patriotismo, do prestígio nacional. E isso estará muito ligado a outras causas da Primeira Guerra Mundial. Mas se a gente for falar do contexto doméstico da Belle Époque, dessa transformação da segunda metade do século XIX até o início da Primeira Guerra Mundial, né, o período da Segunda Revolução Industrial, quando nós temos unificações tardias e tudo o que mais que vocês viram no colégio e dormiram, ou então estava mandando bilhetinho pro crush ou pra crush, nós teremos isso se somando a um contexto internacional também. E aí a gente pode,
né, para resumir um pouco esse contexto internacional, nós temos o declínio, o enfraquecimento da chamada Ordem Europeia, né, que começa lá no Congresso de Viena, pós-guerras napoleônicas, em 1815. E por que nós temos o progressivo enfraquecimento dessa Ordem Europeia? Especialmente pelas unificações tardias, em que agora nós teremos duas novas potências europeias, o Império Alemão e a Itália, e junto com esse enfraquecimento, para você tentar contornar esse cenário, nós teremos o desenvolvimento da chamada política de alianças e de corridas armamentistas. Isso quer dizer o quê? Para você garantir os seus interesses nacionais, você vai passar a buscar aliados e buscar vantagens militares e industriais. Com isso, nós teremos a formação de dois blocos. E aqui, claro, uma perspectiva um pouco condensada, um pouco resumida sobre isso, né? Mas o que serão esses dois blocos? Primeiro, a Tríplice Aliança. E isso gera confusão em muita gente, né? Porque a gente está acostumado a falar em aliados nas guerras mundiais para se referir especialmente aos franco-britânicos, né? Mas a aliança na Primeira Guerra Mundial era dos alemães. O Bismarck, especialmente, ele desejava... Lembrando que a unificação da Alemanha ela culmina com a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, quando a França é derrotada. O seu imperador, Napoleão III, pessoalmente se rende na Batalha de Sedan. Sedan é uma cidade na França, não é um tipo de carro nesse momento. A Alemanha temia uma possível guerra em duas frentes, né? Isso significava ser atacada a oeste e a leste. Então, Bismarck buscava se preservar dessa possível ameaça e buscava também estabilizar relações com os antigos inimigos da Prússia. Nesse caso, o Império Austro-Húngaro. Parte das guerras de unificações alemãs incluíram os prussianos darem um cacete nos austríacos, muito criativamente batizada Guerra Austro-Prussiana. E depois desse conflito, para surpresa de muita gente, nós temos a formação da dupla aliança entre Áustria e Império Alemão. Por que surpresa de muita gente? Porque eram dois impérios que rivalizavam pelo controle ali das áreas germânicas. Um advogava, inclusive, ser defensor dos protestantes germânicos, o outro defensor do catolicismo nos territórios germânicos. E aí, com essa aliança, o Bismarck, especialmente, ele buscava boas relações com a Rússia para evitar uma guerra ao leste. O Kaiser Guilherme II, quando chega ao trono em 1888, aqui uma dica para todo mundo, que não vai servir só vai servir para duas pessoas. Mas se você quiser lembrar, quando o Kaiser Guilherme chega ao trono, os alemães têm um trocadilho, que eu não vou conseguir repetir, que o ano de 1888 é o ano dos 3 oitos, mas também é o ano, faz um trocadilho com o ano dos 3 imperadores. Porque é quando o Guilherme I morre, aí vem o Frederico III, e aí ele morre em meses, e aí assume o filho dele, o Guilherme II. Então, quando vocês quiserem lembrar, quando a política alemã muda de forma radical, 1888, ano dos 3 oitos, que tem um trocadilho lá que eu não vou saber falar. O Kaiser Guilherme II azeda as relações com a Rússia, e aí nós temos também a formação da aliança com a Itália, ou seja, esse bloco central. Por quê? Porque o Império Alemão, especialmente no governo do Guilherme II, se vê intencionalmente isolado no cenário internacional, né? Todo mundo lá falava, não, os alemães são expansionistas, bateram na França, bateram na Áustria, querem bater em todo mundo, né? Então vamos deixar eles isolados. Só que qual foi o grande problema da Tríplice Aliança? Áustria e Itália tinham interesses completamente conflitantes. Durante muito tempo, a Áustria controlava as regiões italianas, né? É do Metternich, uma das principais figuras austríacas, nós temos a famosa frase, a Itália é apenas uma expressão geográfica, né? Para evitar o país Itália. Então, a Itália considerava vários territórios seus, né? O irredentismo territorial, como sob controle austríaco, e eles rivalizavam para expandir sua influência nos Balcãs. Então, a Tríplice Aliança ela começa já muito fragilizada. Por outro lado, nós temos a Tríplice Entente,
que é marcada por interesses extremamente concertados. Ela surge com a França fazendo uma aliança com a Rússia, prevendo o quê? Uma ameaça alemã. Então, se a Alemanha atacar um dos dois, ela vai ser atacada pela porta dos fundos, digamos assim. E aí, o Reino Unido entra nessa aliança a partir da rivalidade naval do Império Britânico com o Império Alemão e marca também as pazes, entre aspas, entre britânicos e russos, que durante todo o século XIX, né, disputavam ali o chamado Grande Jogo. E aí nós temos, marcante nesse processo, como mencionei, a corrida armamentista naval entre Reino Unido e Alemanha. É muito marcado pelo surgimento do encoraçado moderno. Sabe o encoraçado que vocês veem na Batalha Naval? Aquele negócio ali, ele surge em 1906, com o HMS Dreadnought. Para quem assistiu, inclusive, já assistiu Os Últimos Jedi, tem uma nave da Primeira Ordem que é chamada de Dreadnought. Tá? Isso não é um spoiler, porque não estou dando nada da trama antes que alguém comece a chiar. E os alemães, especialmente o governo do Guilherme II, muito inspirado por um dos seus almirantes, o almirante von Tirpitz, que depois vai batizar o encoraçado alemão na Segunda Guerra Mundial, falava, olha, a nossa treta com os franceses a gente resolve rapidinho. A nossa treta mesmo é com os britânicos que controlam o mundo. Se a gente quiser ter um império global, a gente vai entrar em conflito com os britânicos. Então a gente precisa aumentar a nossa marinha, ter uma marinha muito da hora, né? Os encoraçados na época eram basicamente as armas de destruição em massa, era a forma de você projetar força, inclusive. Então, entre 1898 e 1912, nós temos uma série de leis navais alemãs, na qual o governo alemão vai expandir cada vez mais sua marinha. Porque a Prússia não tinha tradição marítima nenhuma. Então, a Alemanha vai do zero até a segunda maior armada do mundo em questão de 20 anos, basicamente. Uma coisa bastante chocante. E isso vai, obviamente, né, gerar ali uma tensão entre esses impérios. E aí, essa é outra coisa importante, né? As rivalidades imperialistas, né? Estamos falando justamente do período do imperialismo, né? O conceito de imperialismo, não o termo, né? A palavra imperialismo você pode usar para muitas coisas, né? Mas o conceito de imperialismo, que é você expandir a influência de um país de forma direta ou indireta, mas especialmente projetando a força do seu capital em outra região, é desse período. E o imperialismo é filho do neocolonialismo. Sim, né? E diferencia do colonialismo, por exemplo, português aqui no Brasil. Sim. São coisas diferentes. O colonialismo era a ideia de, olha, esse pedaço de território aqui é de Portugal. O imperialismo é, olha, aqui é a Índia, mas os indianos, eles não são brancos. Então a gente tem que educar essa galera, é o fardo do homem branco. A gente pode, né, explorar economicamente essa região. Isso aqui é da Índia ainda, tá? Isso aqui são os indianos, a gente vai absorvendo em nosso império, a gente vai gerenciar esse negócio para vocês, porque vocês são muito inferiores a nós, homens brancos. Tá? A gente vai fazer esse favor de construir as ferrovias aqui, de explorar. Claro, estamos resumindo bem também o negócio, né? E um dos motivos do imperialismo, além da questão de prestígio nacional, digamos assim, você também tem questões econômicas, né? Que é você ter escapes de capital, você ter escapes de espaço geográfico e social. E o que isso quer dizer? Você passa a ter muitos operários na França, e aí vários desses operários estão desempregados. Você faz uma indústria na Argélia, por exemplo, e aí esses operários vão ter onde trabalhar na Argélia. Pessoas que estavam sem terra vão ser deslocadas para a Argélia. A gente já falou bastante disso no programa sobre a Argélia. Mas isso acontece basicamente em todos os impérios, inclusive com fluxo populacional forçado, às vezes, entre os impérios. E aí eu resgato outro programa nosso sobre a história da Índia, em que nós temos grandes comunidades indianas, por exemplo, na África do Sul, que foram levados pelo Império Britânico. Durban, por exemplo, hoje é uma cidade indiana na África. E é só um dos exemplos, né? Olha só, para vocês verem como esse é um assunto atual. Para quem ouve o Xadrez Herbal ou não, né? Esse ano nós tivemos a denúncia de genocídio contra a população chamada de Rohingya, em Myanmar. E o que são os Rohingya? Especialmente na alegação do governo de Myanmar. É uma população muçulmana dentro de um país de maioria budista, e eles eram originários de Bangladesh e foram levados para Myanmar, porque ambos eram do Império Britânico, para a construção de ferrovia. Eram operários.
Operários não, enfim, não sei qual seria o melhor termo, né? Mas, enfim, pessoas que trabalhavam na construção de ferrovia. Então, você tem toda uma questão também de escapes sociais, econômicos e de saturação causada por essa segunda revolução industrial, que você precisa cada vez mais abrir novas fronteiras econômicas, seja de recursos naturais, seja de expansão de capital de investimento, seja de exploração comercial, seja de fluxo comercial, e também é um período marcado muito pela competitividade e pelo protecionismo. Então era o seguinte, você tinha ali, por exemplo, o Reino Unido extraindo borracha, extraindo látex, na região do seu império. Os alemães vão passar a querer ter também uma fonte de látex dentro do seu próprio império, para não ficarem dependentes dos britânicos, para não terem... ao mesmo tempo, você vai ter elevadíssimas taxas alfandegárias para proteger um outro desse comércio, uma questão bem de rivalidade mesmo. Então, o imperialismo, ele é muito essa expansão do capital durante a segunda revolução industrial. Isso é uma das coisas que diferencia ele do colonialismo, por isso que a gente falou que é um conceito específico e também tem um período, de certo modo, específico. E também essa questão, especialmente de uma pretensa superioridade racial europeia, todo um alicerce ideológico para essa questão que, no fundo, era uma competição econômica e expansão econômica. Dentro dessa questão dos impérios, nós temos três grandes impérios terrestres e multinacionais que estarão envolvidos na Primeira Guerra Mundial, que são o Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Império Russo. E crises ligadas ao nacionalismo, né, que é um dos grandes legados do pensamento do século XIX, terão também influência nas crises e na origem da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque nós temos impérios multinacionais em que setores da sociedade, populações, não se sentem representadas, se sentem dominadas e vão passar a se levantar contra esse dominador e, como parte de interesses estratégicos, normalmente outras potências vão apoiar essas populações. Então, para dar exemplos concretos, muitos dos povos ortodoxos, de religião ortodoxa ali dos Balcãs, no século XIX até início do século XX, estavam sob domínio otomano. E com apoio russo, essas populações vão se levantar, vão progressivamente passar a ser uma série de estados independentes, que vão, por sua vez, ter também conflitos fronteiriços, né? Então, Bulgária, Romênia, Sérvia, Grécia, a gente falou disso no programa sobre a Romênia, por exemplo. No caso do Império Austro-Húngaro, as populações, o Império Austro-Húngaro, que era o Império Austríaco, se torna Império Austro-Húngaro justamente para conceder direitos e autonomia à comunidade húngara. Dentro do Império Russo, nós teremos levantes especialmente de poloneses contra o domínio do czar, mas também de populações ali na Ásia Central e no Cáucaso. Então, o nacionalismo vai causar a fragmentação desses três grandes impérios e que vai tornar, então, uma guerra exterior para esses impérios muito interessante. Por quê? Porque é uma forma ou de você reaver territórios, é uma forma de você consolidar domínio sobre o seu território, ou então é uma forma de você tirar território do outro com o pretexto de libertar uma população, libertar um povo. E, finalmente, como uma das origens da guerra, também temos um cenário de treta de família, né? Casos de família lá, casos de família, né? Qual é o nome da apresentadora do Caso de Família? Putz, já passou tanta gente. Não, a loira do SBT. Cristina. Isso, Cristina... Enfim, a Cristina. Rocha. Isso, essa mesmo. Então, né, tretas de família, por quê? Porque basicamente toda a nobreza europeia... Mas já tinha passado a Márcia Goldsmith e a Regina Volpato também. A Márcia Goldsmith, bem lembrado. Basicamente toda a nobreza europeia tinha dois progenitores em comum. Ou o rei Cristiano da Dinamarca, ou a rainha Vitória do Reino Unido. O que isso quer dizer? Eles tiveram um filho juntos?
O que isso quer dizer? Que na véspera da guerra, eu já fiz uma nerdologia sobre isso, para quem quiser ver, e lá tem uma foto, cara, uma foto que eu acho bizarra. É uma foto, para quem quiser ver, não quiser ver o nerdologia, joga no Google, entre o rei George V do Reino Unido e o czar Nicolau II da Rússia. Eles são primos de primeiro grau, só que eles são idênticos. E, além de serem primos de primeiro grau, eles também eram primos do Kaiser Guilherme II. O Kaiser Guilherme II chamava o Nicolau de Nick, nas correspondências muito íntimo. Pessoais. E a parte da família real britânica não gostava muito da família real alemã, especialmente ali pelo casamento, tal. Enfim, a esposa do Kaiser não era... Não sei, ela não gostavam muito dela, não por uma questão de falta de nobreza, alguma coisa assim, mas então nós temos também questões de família que estariam envolvidas nessa política de formação de alianças ou de tensões entre um e outro, e claro, uma grande influência na questão do prestígio, né, de você mostrar quem é o maior, quem é o maioral ali da nobreza da região. Essas são as origens conceituais. Agora a gente vai falar rapidinho das crises que antecedem a guerra. O que isso quer dizer? Os momentos em que os jornais, né, os colunistas da época, né, os xadrez verbal da época, falavam, olha, pode dar ruim, pode dar problema. A primeira dela é a crise de Tangier, em 1905, também chamada de primeira crise do Marrocos, porque Tanger é uma cidade do Marrocos. O Marrocos, ainda não era completamente partilhado pelas potências imperiais. Lembrando que um evento importante do imperialismo que a gente esqueceu de mencionar é a literal partilha da África, né, em 1885, na Conferência de Berlim, no Congresso de Berlim, desculpem, que estabelece ali a questão você precisa estar ocupando o território para reivindicar. Não basta dizer que ele é seu, você tem que estar presente nele. E aí começa a chamada verdadeira corrida para a África. Scramble for Africa. O Marrocos, ele ainda estava, né, ele ainda tinha um certo grau de dependência. E aí o Kaiser Guilherme II, em reação à formação da aliança entre França e Reino Unido, vai visitar o Marrocos para, quem sabe, colocar o Marrocos na esfera de influência alemã, que ficava ali do lado do Império Colonial Francês. Nós temos uma disputa pelo Marrocos entre França e Alemanha, e nós temos como consequência disso a Conferência de Algeciras, na qual o Marrocos vai ser declarado independente, porém a influência dentro do país vai ser partilhada entre os impérios, ou seja, vai ter controle de região, controle de renda alfandegária e tudo mais. Só que o Marrocos também era muito interessante para a Espanha, que é ali do lado. Então nós tivemos o Pacto de Cartagena com a Espanha, que resultou numa aproximação entre a Espanha e a Entente. A Espanha não participou em massa da guerra, porém ela se comprometeu à neutralidade, porque a França temia, né, no caso, de ser atacada pela sua porta dos fundos ali pelos Pirineus. Aí, em 1908, nós teremos a crise da Bósnia, quando a Bósnia é anexada pelo Império Austro-Húngaro, ela era gerenciada pelo Império Austro-Húngaro desde a década de 1870, era um anterior domínio otomano, e a Bulgária declara sua independência. Só que a Sérvia dizia que a Bósnia era sua. E a Sérvia, né, embora seja ali um país pequeno, ela tem um irmão bem grandão, chamado Império Russo, e a Rússia, né, a Bósnia passa a ser disputada entre austríacos e sérvios, com apoio russo, e a Áustria foi lá, ocupou a Bósnia, anexou a Bósnia, e aí nós tivemos uma conferência internacional, na qual nós tivemos uma vitória diplomática austríaca, porém a Rússia saiu desejando revanche. A Rússia saiu bastante humilhada dessa situação. Em 1911, nós temos a segunda crise do Marrocos, a crise de Agadir, quando tropas francesas no Marrocos, a Alemanha alega que essas tropas violam o acordo anterior. A Alemanha envia uma canhoneira para proteger o seu cidadão, no singular, que estava no Marrocos. E nós temos ali o Tratado de Fez,
né, de Fez, que estabelece o Marrocos como protetorado francês e, em compensação, a Alemanha recebe uns outros territórios ali perto do Togo. Em 1911, nós temos outra crise, que é a Guerra Ítalo-Turca, quando a Itália, recém-independente, não tinha império colonial, né, era considerada, a Itália falava, olha, passaram a gente para trás, a gente não tem colônia na África, a gente foi derrotado na Abissínia, a gente ficou independente tarde, estão passando a mão na nossa bunda, então vamos conquistar a Líbia, a atual Líbia. Por que a Líbia? Porque a Líbia é basicamente uma projeção do território italiano, as fronteiras da Líbia moderna são uma projeção do território italiano, e era um território turco que ficava isolado do restante do Império Otomano, já que a leste você tinha o Egito, que era um protetorado britânico, e a oeste você tinha o Império Colonial francês. Então a Líbia ela ficava meio isolada, um pouco mais difícil de ser defendida. Com isso, os italianos conseguem conquistar a Líbia em relação aos turcos, e ela gera duas consequências importantes. Primeiro, incentiva o movimento dos jovens turcos dentro do Império Otomano, que são oficiais militares que vão querer as reformas, que vão querer modernizar o Estado turco, o Estado otomano, que vão querer, inclusive, modernizar as forças armadas otomanas. E quem ouviu o primeiro programa sobre a Turquia sabe da importância deles. O segundo, na verdade, né? Isso, a gente tem 2 programas sobre a Turquia, e o termo jovens turcos já foi utilizado, inclusive, aqui no Brasil, quando nós tivemos, em relação ali, a gênese do tenentismo. É uma boa comparação para os nossos ouvintes. Os jovens turcos são uma espécie de tenentistas, na qual o seu maior líder é justamente o fundador da República da Turquia, o Mustafa Kemal Atatürk, pai dos turcos. E também vai servir de incentivo para a Liga Balcânica, que são esses países dos Balcãs recém-independentes contra os otomanos, que vão olhar e falar, olha, os otomanos tomaram um cacete da Itália. A Itália tinha tomado um cacete da Abissínia. Então, assim, pra você perder da Itália é porque você tá zoado, mano. Então, vamos dar porrada nos otomanos também. E aí nós temos as 2 guerras balcânicas, na qual a primeira envolve a Liga Balcânica, que era ali a Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro contra o Império Otomano. E a segunda envolve a Bulgária contra os seus antigos aliados, já que a Bulgária estava meio descontente ali com a partilha territorial. E, finalmente, então, nós temos a crise de julho. Em 14 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, é assassinado em Sarajevo por um militante iugoslavo, né? O que é um iugoslavo? É um pan-eslavista do sul, né? Ele era teoricamente de nascimento sérvio, porém ele considerava um iugoslavo. Eu tive o privilégio de ver o carro onde... Gravilo Príncipe. Gravilo Príncipe, onde o carro onde o arquiduque foi assassinado, ele tem os buracos de bala, jogaram uma granada também. Ele era nascido na cidade de Oblad, que é na atual Bósnia, só que ele é etnicamente sérvio e fazia parte do grupo Mão Negra. E a Áustria conduz uma investigação, lembrando que Sarajevo era território anexado pelo Império Austro-Húngaro, chega à conclusão de que teve o envolvimento do governo sérvio, de pessoas integrantes do governo sérvio, como líderes militares, chefe de polícia e tudo mais. Começa dentro da Bósnia uma série de episódios de violência entre sérvios e austríacos. E aí, no dia 23 de julho de 1914, a Áustria-Hungria manda um ultimato à Sérvia. Um ultimato que a Áustria-Hungria sabia ser inaceitável, basicamente transformava a Sérvia num vassalo austro-húngaro. A Sérvia, também de forma provocadora, aceita todos os itens do ultimato, menos um. Entre o assassinato no 14 de junho e o ultimato no 23 de julho, né, nesse período da crise de julho, nós tivemos uma série de tentativas diplomáticas de resolução, de chegar a uma solução para o conflito, que envolvia a disputa pelo território da Bósnia, como a gente mencionou anteriormente, ao ponto em que, no dia 28 de julho, a Áustria declara guerra contra a Sérvia.
Antes dessa declaração de guerra, nós tivemos uma série de trocas de ultimatos e ordens de mobilização entre as potências. Então, quando a Áustria determina a mobilização do seu exército, a Rússia faz o mesmo, logo depois a Alemanha faz o mesmo. A Alemanha manda um ultimato à Rússia, dizendo para a Rússia não se meter, senão a Alemanha vai ter que entrar no conflito. A Rússia fala para a Alemanha, vai cuidar da sua vida. E olhem só, entre 28 de julho... Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, nós teremos as 5 potências em guerra até o dia 4 de agosto. Então, em questão, é um efeito dominó. A Áustria vai declarar guerra à Sérvia, com isso a Rússia vai declarar guerra à Áustria, com isso a Alemanha vai declarar guerra à Rússia, com isso a França vai declarar guerra à Alemanha, a Alemanha e a Áustria vão declarar guerra à França. E, no dia 4 de agosto, o Reino Unido vai entrar na guerra. Por quê? Porque os alemães vão, para atacar a França, vão passar pela Bélgica. A Bélgica que tinha sua neutralidade garantida por um acordo lá de 1839. E a Alemanha vai dizer que aquilo lá era só um pedaço de papel, literalmente, e invadir a Bélgica para poder passar e chegar na França. O Reino Unido vai alegar que era um dos garantidores da independência da Bélgica, e aí o Reino Unido vai então declarar guerra à Alemanha. A Itália vai inicialmente declarar neutralidade. Por quê? Juridicamente, a Itália vai dizer, olha, a Tríplice Aliança é uma aliança defensiva. Se um for atacado, todo mundo entra na treta. Agora, nesse caso, foi a Áustria que declarou guerra primeiro, então a gente não tem obrigação nenhuma. Porém, também, por baixo dos panos, a Itália, justamente por conta dessas contradições da sua aliança, já tinha recebido ofertas anglo-francesas de, olha, se você entrar na guerra do nosso lado, esses territórios que você quer da Áustria vão ser seus. E o Império Otomano, ele vai entrar na guerra do lado alemão em novembro de 1914. São os países que entram na guerra ainda em 1914 entre as principais potências, né? Depois nós teremos também vários outros países como Grécia, Portugal, Montenegro. Depois a Bulgária vai entrar do lado da Alemanha. Mas aí já fica assunto também para o terceiro bloco do programa. O senhor está muito quieto, Matias. Sim. Pois é, os nossos ouvintes ficam tristes porque eles gostam da sua voz e principalmente porque senão eu fico falando muito tempo seguido, fica um monólogo e fica desagradável. Puxei a capivara do Gravilo aqui. O senhor tem que falar mais, o senhor tem que usar mais, e se você não sabe. Eu sei que o senhor está preocupado com o sorteio da Comembol, né? Mas o senhor precisa participar do programa. Tá bom. Bem, agora vamos passar para o fronte ocidental, justamente para falar da trégua em si, mas também de como era o futebol antes da Primeira Guerra Mundial. O campo. Bem, Felipe, houve um clamor popular, né, para que a guerra não chegasse até o Natal, né, naquela época. Na verdade, muita gente acreditava que o otimismo, né, de todos os lados nacionalistas era de que a guerra acabaria até o Natal. Inclusive, tem um livro da Osprey, que é uma editora que eu sempre comento aqui, que é uma editora especializada em temas militares, que fala das cartas dos soldados e tudo mais, que fala justamente, ele se chama justamente Home Before the Fall Leaves, tipo, em casa antes que as folhas caiam ali no inverno e tal. Então, a guerra chegar no Natal deixou muita gente chocada, surpresa, e começou mesmo fora do front
pedidos para a gente ter uma trégua no Natal, incluindo aí do Papa Benedito, ou Bento, né, 15, em 7 de dezembro de 1914, que pediu uma trégua oficial, pedindo que as armas fiquem em silêncio, pelo menos na noite em que os anjos cantam. Claro, todo mundo olhou e falou, só porque você quer, né? Nós tivemos também muitos movimentos femininos no chamado fronte doméstico, né? Pedindo por tréguas de Natal. Então, assim, a trégua de Natal de 1914, ela foi bastante extensa, porém ela não foi oficial. Não foi algo acordado entre os países, entre os governos, entre os altos comandos. Foram os soldados e oficiais locais, né? Então, assim, tenentes, capitães, que olharam e falavam, mano, é Natal, vai. Hoje estamos de boa, né? Tanto que, assim, a gente teve uma trégua de Natal que foi quase uma semana de trégua em alguns momentos. Envolvendo aí a trégua de Natal, antes da gente falar especialmente do futebol, ela envolveu principalmente, a gente tem que lembrar que assim, ela foi possível porque na Primeira Guerra Mundial, especialmente ali no fronte ocidental, as linhas de cada país eram muito bem definidas, porque estamos falando já do período da chamada Guerra de Trincheiras. A guerra começa com uma fase de mobilidade, com os alemães tentando chegar em Paris o mais rápido possível para tirar logo a França da guerra e poder se voltar contra a Rússia. Por isso que eles atravessaram a Bélgica. Só que, quando começa a chegar o inverno, o pessoal ele fala, não vai dar para chegar lá tão rápido assim. Por quê? Porque, né, o combustível torna-se mais complicado, cavalos, os próprios soldados estão fadigados e tudo mais. Então, já começa um processo de estabelecimento das trincheiras. Então, você sabe claramente ali, daqui para cá é francês, daqui para cá é alemão. E no meio tem a chamada Terra de Ninguém. Então, a trégua de Natal, ela foi possibilitada por isso, e ela teve muitos episódios envolvendo justamente a Terra de Ninguém, em que soldados se encontravam para trocar uns souvenirs, comida, presentes. Nós tivemos sepultamento de mortos, porque isso é bom deixar claro, né, e lembrar para as pessoas, porque, né, infelizmente, muita gente, né, aquela coisa, você vê em filme, em jogo, não, guerra é legal, guerra pode ser emocionante, é uma aventura, tal, mas assim, você não para de atirar, você não para de tomar tiro na sua direção para você poder enterrar o seu amigo. Então o corpo ficava lá, apodrecendo no meio da Terra de Ninguém. Então nós tivemos sepultamento de corpos. E no caso da Primeira Guerra Mundial, ela foi um marco, né, nessa questão, porque foi uma guerra com elementos novos, né, e que justamente criaram diversos traumas em relação aos veteranos de guerra. Inclusive a minha dica cultural vai tocar nesse aspecto. E, além disso, era um número de mortos, de gente envolvida, jamais visto antes. São números que hoje a gente olha com certa naturalidade, até pela Segunda Guerra Mundial, mas que na época eram absurdos de impressionantes. E você citou, né, o fronte doméstico, justamente para as pessoas que estavam acompanhando o desenrolar das ações, era uma guerra que os avanços eles não eram vistos a olhos nus, assim, era pouco significativo, né? Era a guerra de polegadas, né? Você não tinha grandes vitórias nesse contexto. Foi uma guerra vencida pelo cansaço. Era uma guerra de atrito, né? Virava um moedor de carne, porque eu não consigo avançar na sua direção, você não consegue avançar na minha direção, e aí os caras, até com uma mentalidade ainda antiga do século XIX, manda mais gente pra lá, manda mais gente pra lá. Só que assim, eu tô lá sentado, tomando uma cerveja e só com o gatilho da minha metralhadora. A metralhadora que era uma invenção relativamente recente, a metralhadora como conhecemos hoje. Então, isso, sem dúvida, isso é algo bastante importante. Ainda em relação a, digamos assim, o tamanho da trégua de Natal, calcula-se que nós tivemos cerca de 100 mil soldados
envolvidos nessa trégua não oficial. A primeira trégua começou na região de Ypres, ou Ypres, né? Eu dei a pronúncia pedante. Que fica ali na Bélgica, que foi local de algumas das batalhas mais importantes da guerra. E os soldados alemães começaram a colocar velas na sua trincheira e ali umas decorações meio natalinas. E aí um capitão britânico, o capitão Bruce Bairnsfather, falou para os seus soldados: os caras tá lá decorando o Natal, tal. Então assim, deixa decorar, tira não. Mais ou menos isso. Fizeram lá árvores de Natal improvisadas, começaram a cantar musiquinhas natalinas, que inclusive depois você vai dar um caso curioso, né, no final do nosso programa. Tivemos musiquinhas natalinas de todos os lados, tivemos novamente troca de presentes. E quando eu digo presentes, né, não é tipo, olha, trouxe isso daqui de Nuremberg pra você. Não, é aquela coisa. O cara tem uma garrafa de cerveja alemã e o outro tem ali um maço de cigarro britânico, então você troca ali um com o outro. Teve muito episódio de troca de cap também, como souvenir. E nós tivemos menos trégua, olha só que curioso, nós tivemos menos tréguas em relação a tropas alemãs e francesas do que em relação a tropas alemãs e britânicas. Porém, os lugares em que nós tivemos mais tréguas foram quando soldados alemães e belgas estavam se enfrentando, porque os belgas pediram, assim como, né, olha, espírito natalino e tal, a autorização para que cartas fossem enviadas para seus familiares que estavam na parte ocupada da Bélgica, ocupada pelos alemães. E aí, quando a gente fala, né, de britânicos e de alemães, né, é curioso, né, assim, mas os britânicos inventaram o futebol e os alemães são um dos países mais vitoriosos do futebol, seja em seleção, seja em clubes. Então, estamos falando de duas populações que gostam bastante da pelota. Então, nessa coisa dos soldados alemães e britânicos se encontrarem na terra de ninguém, nós tivemos vários episódios de que eles jogaram bola. Tanto alemães contra britânicos, como também times mistos nós tivemos. Então, por exemplo, nós temos uma referência do tenente Kurt Zesmich, do 134º Regimento de Infantaria da Saxônia, do Exército Alemão, dizendo que os ingleses tinham uma bola de futebol nas suas trincheiras e, em pouco tempo, um jogo começou. Foi algo maravilhoso, porém muito estranho. E um pesquisador chamado Mike Dash fez um levantamento dizendo que nós temos várias evidências de jogos de futebol disputados durante o Natal de 1914, a maioria deles entre homens da mesma nacionalidade, porém, pelo menos 4 vezes o jogo foi entre alemães e britânicos ou misturados. Um caso foi um jogo entre o Regimento Real da Saxônia, o 133º Regimento Real da Saxônia, alemão, contra os Argyll e Sutherland Highlanders, tropas escocesas. Supostamente, os escoceses ganharam de 4-1, mas a referência que nós temos sobre isso é dos escoceses, né? Acho que não tem súmula do jogo, mas, segundo os escoceses, eles ganharam o jogo. Nós tivemos casos em que futebol foi jogado também com bolas improvisadas, né? Aquela coisa, você chutar uma latinha, você chutar o que tem ali, bola de meia, sei lá, qualquer coisa dessas. E, curiosamente, nós tivemos também um jogo em que nós tivemos o vencedor levando para casa um caneco. Eu não sei qual é o nome em alemão, né, mas especialmente ali na região da Baviera,
tem aquelas canecas mega elaboradas de cerveja, com pinturas feitas de porcelana e tal. E em dezembro de 1914, no Natal de 1914, nós tivemos um jogo em que os britânicos ganharam esse caneco dos alemães. Não se sabe se porque venceram o jogo ou de presente. Teve também um jogo que foi, na verdade, uma bola sendo chutada por mais ou menos 50 pessoas ao mesmo tempo. Mas assim, vejam que a ideia não era, olha, trégua de Natal, vamos jogar uma bola. Eles se encontram na terra de ninguém, né? Começam a confraternizar, a ver que o outro é uma pessoa normal que nem ele, né? Porque você, durante a guerra, você tem a demonização do outro. Né? O cara tá no uniforme alemão, tem que atirar nele. O cara tá no uniforme britânico, tem que atirar nele. Você começa a ver que o cara é um cara normal como o outro, e você vê ele falar, pô, não tem. Quando era tempo de paz, eu jogava bola na minha vila, eu também jogo bola, pô, tem uma bola ali. E aí você começa como uma forma de confraternização. E o esporte, ele serve muito para isso, para você confraternizar, para você ver semelhanças e para as pessoas se sentirem semelhantes, né? Se sentirem próximas. Você não vai, como eu posso dizer, para um ouvinte que eventualmente for morar num país em que o esporte nacional seja um esporte bastante diferente, ele muito provavelmente vai passar pela experiência de tentar aprender aquele esporte, até com uma maneira de se enturmar, se adaptar, digamos assim. Né? Então, se você for morar, sei lá, na Finlândia, muito provável que você vai ter que aprender hóquei no gelo para poder brincar com o pessoal da firma. Né? Alguma coisa assim. Claro, estou dando um estereótipo aqui, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, o futebol, ele acabou sendo uma consequência dessa confraternização de Natal. Dos soldados passarem a ver um outro como pessoas normais. E ao mesmo tempo, é bom lembrar que o futebol, especialmente o futebol internacional, ele muitas vezes é um catalisador das disputas geopolíticas, né? O Beckenbauer, se eu não me engano, já falou isso, né? Que seria bom se os países pudessem resolver seus problemas no campo. Um exemplo muito claro disso é a rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra, que futebolisticamente não teria nenhuma razão para existir. Mas a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram várias vezes em Copa do Mundo, pós-Guerra das Malvinas. Então você acabou... É uma tensão geopolítica que é catalisada, que é racionalizada, talvez, de outra maneira. Enfim, isso acho que acaba sendo até, talvez, mais interessante, né, do que... Parafraseando o Karl von Clausewitz, o futebol poderia ser política por outros meios. Ou a guerra por outros meios, né? Ou a guerra por outros meios. Então, assim, a gente tem, repetindo, a gente tem vários relatos de futebol durante a trégua de Natal, pelo menos 4 deles de alemães contra britânicos, né? Tem vários relatos de placares e tudo mais, tem várias cartas sobre isso, repetindo a questão do futebol ser tão importante para eles. Ainda em relação à Primeira Guerra Mundial, nós temos outros exemplos futebolísticos, além da trégua de Natal. E outra coisa, a trégua de Natal ela acaba sendo muito simbólica, né? Muito, muito bonita. Tanto que, mesmo ela sendo o futebol na trégua de Natal tendo sido algo esporádico, tem pelo menos 3 grandes monumentos sobre isso. Um deles é a capa desse programa. E em 2014, no centenário da trégua de Natal, fizeram uma reencenação. Um jogo de futebol de 11 contra 11, no regulamento certinho, só que os uniformes eram réplicas de uniformes da Primeira Guerra Mundial. Então, acaba sendo um episódio bastante bonito também. Né? E outros casos futebolísticos é que, por exemplo, no caso dos 2 países, nós tivemos um grande processo de alistamento de jogadores de futebol.
do pré-guerra. Por quê? Porque eram atletas. Eram pessoas que estavam em ótima condição física. Então você pega aquele cara e fala, pô, esse cara aí corre rápido, vamos botar, ele tem que servir o exército. E cabe lembrar que o futebol já era uma atividade profissional na Inglaterra desde 1885 e a primeira liga profissional, né, que é a Football League, que existe até hoje, foi fundada 3 anos depois. Já na Escócia desde 1893, enquanto que os demais países foram só após a Primeira Guerra Mundial. O Brasil vai profissionalizar o futebol só em 33. 33, a Argentina em 31, o Uruguai em 32 e no resto da Europa, a Itália em 23, a Áustria em 24, a Hungria no mesmo ano, Espanha em 26, enfim. E a Alemanha somente em 1963 com a criação da Bundesliga. Isso, e a Alemanha ela valorizava muito, antes do período nazista, ela valorizava muito os campeonatos regionais. Isso. É uma coisa parecida com o Brasil, né? Quando o estadual era o campeonato mais importante. Isso. O Arthur Conan Doyle, né, o criador do Sherlock Holmes, ele fez uma campanha para que jogadores de futebol se alistassem. Foi criado um batalhão de jogadores dentro do regimento de Middlesex. Ele era liderado pelo Frank Buckley, que era formado por 600 homens que eram jogadores de futebol e cerca de 500 deles morreram. Antes da guerra, nós tínhamos cerca de 5.000 jogadores profissionais de futebol no Reino Unido e nos primeiros meses da guerra, pelo menos 2.000 desses se alistaram voluntariamente. Nós também tivemos a formação de... formação não, né? O uso do futebol como uma maneira de propaganda de alistamento, né? Então você colocar lá, olha, o jogador tal... se alistou, então faça como ele, esse tipo de coisa. Tanto que nós tivemos um regimento que foi formado em Edimburgo em novembro de 1914, que era formado basicamente por jogadores e torcedores do Hearts, do Hibernians e do Falkirk e do Rach Rovers. O regimento foi formado em 6 dias. Por quê? Porque você vira e fala, o capitão de Edimburgo se alistou do Hearts, né? O Hearts que tem uma camisa muito bonita, uma camisa grená. O Hearts que foi o vice-campeão na temporada 1914-1915, atrás do Celtic, 4 pontos. Se bem que assim, a chance de um campeonato escocês ter terminado com o Celtic ou Rangers campeão, né, é sempre bastante grande. Nessa época era mais viável. Então, assim, o ídolo aqui do Hearts se alistou, então você tinha ali a formação do regimento. E o futebol era muito usado como uma forma de você manter a moral, né? Então, assim, a gente não está falando do futebol agora nas trincheiras, a gente está falando, o regimento está lá no seu quartel, tá esperando o momento de ser mandado pro front, alguma coisa assim. Então os caras vão jogar uma bola, que é uma maneira de manter a moral alta, fazer exercício físico. Prisioneiros de guerra jogavam futebol. E nós tivemos um exemplo, esse exemplo mais macabro, né, do uso do futebol na Primeira Guerra Mundial, mas nessa coisa de você manter a moral alta, que foi o seguinte. O primeiro batalhão de infantaria leve britânico, na Batalha de Loos, L-O-O-S, eles foram fazer um ataque, um avanço, atravessando a terra de ninguém. O capitão do time do time de futebol do regimento, o Rifleman Frank Edwards, ele levou a bola junto com o ataque. Eles estavam usando máscaras contra gás, porque tinham soltado gás antes do ataque. E a ideia era que assim, o regimento fosse chutando a bola um pro outro e gritasse gol quando chegasse na trincheira alemã. Então, como eu disse, um futebol já um pouco mais macabro. Outra relação do futebol com a Primeira Guerra Mundial se dá com a formação dos times femininos nas fábricas, que é o início do futebol feminino. A gente já fez um programa sobre mulheres, com participação da jornalista Lu Castro. Foi o programa de número 30, salvo engano.
E a gente fala disso, que as mulheres foram para as fábricas e como parte do esforço de guerra, e aí, inclusive, elas passam também a praticar esportes e formam os primeiros times de futebol. E no fim da temporada 1914-1915, a Football League suspende as atividades até o final da guerra, e daí são criadas ligas regionais, né? Principalmente em Midlands, Lancashire e Londres. E nos anos seguintes, aí vocês podem se perguntar, poxa, Felipe, por que vocês estão falando aí só de uma trégua de Natal em 1914? Porque, primeiro, a própria comunicação da trégua de Natal com as sociedades, ela demorou bastante. Ela aconteceu primeiro nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela não era oficial. E os comandantes militares temiam que notícias sobre isso pudessem gerar um sentimento que eles consideravam muito negativo, chamado pacifismo. Você querer ficar em paz, nesse caso, era um sentimento negativo. E, além disso, nos outros anos, nós tivemos oficiais altamente comprometidos em impedirem uma nova trégua, que era visto como pacifismo, como derrotismo, você confraternizar com o inimigo e tudo mais. E também o fato de que, em dezembro de 1914, a guerra era vista como, daqui a pouco ela acaba, é uma guerra entre os países e tudo mais. Como a guerra foi ficando cada vez mais longa, cada vez mais brutal, também os soldados passam a ficar cada vez mais amargos em relação ao outro. Então, meu amigo morreu, meu amigo ficou cego por causa de gás, o meu amigo foi mutilado com um tiro. Então, você passa pelas perdas humanas, pelo cenário da brutalidade da guerra, você passa a ser muito difícil você conseguir uma situação mesmo que mínima de confraternização. A gente teve algumas tréguas breves, especialmente para sepultamento de mortos ou recolhimento de feridos, mas a trégua de 1914, a trégua de Natal de 1914, ela acaba sendo a maior e a mais simbólica disso, né? Até pelo ainda uma visão um pouco romantizada do que seria a Primeira Guerra Mundial, né? E a Primeira Guerra Mundial ela é muito marcante nisso, né? O início da guerra é completamente romantizado, né? Todo mundo achava que ia vencer rápido, que eram os grandes exércitos, né? A cavalaria com as bandeiras, tudo muito bonito. Os uniformes do exército francês eram coloridos, azul e vermelho, né? Com o passar da guerra, vai todo mundo usar cinza. Brutalidade, a cavalaria vai ser aposentada, né? Porque você não tinha mais como. Uso de gás, bomba vindo, agora caindo na sua cabeça, vindo de avião. No início da guerra, o avião mal era uma arma militar, era usado para reconhecimento e olhe lá. No fim da guerra, você vai ter bombardeio, você vai ter os Zeppelins alemães atacando Londres. Então, a destruição da guerra vai transformar a ideia de uma trégua muito improvável. Hoje, nós temos, né, como eu disse, muitos monumentos em homenagem e tem muita gente que coloca também que a trégua de Natal e outras tréguas não oficiais era uma forma do comportamento dos soldados de serem, digamos assim, uma resistência ao próprio conflito, né? Então, um pensamento que era chamado na época de viva e deixe viver, que era a ideia de, olha, se eu não atirar no britânico, ele não vai atirar em mim, então os dois ficam vivos. Mais ou menos assim. E também tem episódios de prisioneiros e tudo mais que perguntavam das ligas de futebol, perguntavam dos campeonatos e tudo mais. Então, assim, a trégua de Natal acaba sendo muito importante, muito simbólica de como o esporte pode juntar as pessoas mesmo num período extremamente hostil, que era a Primeira Guerra Mundial, que era a maior guerra que a humanidade já tinha visto até aquele momento. Então, acaba sendo aí uma reflexão, acho, valiosa. Bem, agora a gente vai passar para o terceiro e último bloco, no qual a gente vai fazer um pente fino do conflito.
Felipe, vamos passar a numeralha, né, da guerra, principalmente na frente ocidental, que ficou a mais conhecida. O que seria numeralha? Passar os números. Ah, tá. Bem, falando da frente ocidental, aqui vai ser, claro, um breve resumo do que foi a Primeira Guerra Mundial. Ela é marcada, né, como a gente mencionou, um avanço alemão muito rápido, né, o chamado período da Guerra de Mobilidade, na qual a Alemanha, por estar numa guerra em duas frentes, que é uma derrota rápida da França, para poder voltar todas as suas atenções contra a Rússia, por isso ela invade a Bélgica, que vai ser na época chamado de o estupro da Bélgica. Os franceses conseguem deter os alemães perto de Paris. E aí nós temos a Guerra de Trincheiras, que vai durar até mais ou menos 1917, que ela é marcada por uma guerra cada vez mais industrial, cada vez mais tecnológica. Então, quando a gente diz industrial, a gente está falando também de escala da guerra. E aí linhas de trem, construção de fortificações, o lado que tiver mais munição para queimar, todo esse tipo de variável, digamos assim, do conflito, e o desenvolvimento tecnológico de armas melhores ou mais precisas, novas táticas, novas doutrinas militares. E, ao mesmo tempo, a Alemanha vai começar a se enfraquecer muito nesse período, porque ela vai passar a sofrer um bloqueio marítimo, especialmente do Reino Unido, dificultando muito a chegada de produtos que a Alemanha importava. Então, por isso que a Alemanha vai começar a desenvolver os chamados substitutos, que eram, já que você não tem o produto verdadeiro, você vai tentar desenvolver ali um substituto sintético de menor qualidade, e esse bloqueio vai, inclusive, influenciar os víveres, né? Então, a população alemã, ali para 1917, ela já vai começar a passar por momentos de fome. E por que em 1917 nós temos uma retomada da Guerra de Mobilidade? Por conta das operações submarinas alemãs e por conta dos efeitos na sua própria economia, os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha e começou a preparar uma força-tarefa, uma força expedicionária, para ser enviada à Europa. A Alemanha já estava nesse cenário de defasagem industrial e tecnológica, havia conseguido a paz com os bolcheviques, pós-Revolução Russa, pós-Revolução de Outubro de 1917, melhor dizendo. E então a Alemanha, né, vai para uma espécie de all-in. Olha, a gente tem que ir com tudo para cima da França, aproveitar que a gente conseguiu uma paz com os russos antes dos Estados Unidos, antes das tropas americanas chegarem. Porque se as tropas americanas chegarem, não vai ter jeito. A gente vai ficar agora não apenas numa defasagem industrial, mas também numa defasagem numérica, né? Tropas novas, com moral lá em cima, bem supridas e tudo mais. Então, o final da guerra no fronte ocidental também é marcado por um período de mobilidade. Na guerra naval, nós temos marcada pelo uso generalizado de submarinos. É o primeiro grande conflito em que isso acontece. O submarino era uma invenção relativamente recente. E, porém, todavia, entretanto, a Primeira Guerra Mundial, ela teve uma das maiores batalhas navais de todos os tempos e a maior batalha naval envolvendo encouraçados na base do canhão de todos os tempos. Foi a Batalha de Jutlândia, na virada do dia 31 de maio para o dia 1º de junho de 1916. Jutlândia ali é a pontinha da Dinamarca, digamos assim. Ela envolveu, no total, 151 navios britânicos contra 99 navios alemães. Sendo desses 28 encouraçados britânicos e 16 encouraçados alemães. A gente está falando de uma batalha naval que deixou milhares, no plural, de mortos, feridos, capturados. E, repito, na base do canhão. Inclusive, um dos encouraçados da Marinha Britânica era o HMS Agincourt, em homenagem à batalha do Henrique V, que foi, os britânicos capturaram o navio no porto, quando ele era de posse turca, e os turcos haviam comprado esse navio, que estava quase completo,
de uma marinha latino-americana que havia encomendado essa classe de navios, porém não tinha mais dinheiro para pagar pela crise do preço do café. O HMS Agincourt nasceu como Rio de Janeiro. Ele, inclusive, era o navio com mais baterias do mundo. Só que o Brasil olhou e falou, olha, meio caro esse negócio, o café desceu um preço, venderam o projeto para os turcos, e aí, antes da guerra eclodir, os britânicos falaram, os turcos vão entrar na guerra contra a gente, vão usar esse negócio aí contra nós. Então vamos aproveitar que ele está aqui no porto e vamos tomar aqui mesmo. Então, a Batalha da Jutilândia acabou tendo essa importância muito grande. Os alemães saíram... E Felipe, você me corrija se eu estiver errado, você entende muito mais de história militar do que eu, mas desde a Batalha de Trafalgar que a Armada Britânica não perdia uma guerra, né? Tinha uma hegemonia sim. Desde aquele episódio. Sim, e assim... Salvo engano, pode até ter tido algum evento ali de pirataria na Índia, alguma coisa assim, mas em larga escala era hegemonia total. E os alemães venceram a Batalha da Jutilândia, só que foi uma vitória de pirro, digamos assim, com um custo muito alto. E você perder o encouraçado é um custo muito grande de vidas, de material bélico, e também de prestígio, né? Porque era o tempo que os navios eram símbolos nacionais, né? Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, nós tínhamos o São Paulo e Minas Gerais, são conhecidos até hoje. Quando você está tendo aula de história na escola, você fala dos dois encouraçados. Então, assim, era uma perda de prestígio nacional. O navio lá afundou, muitas vezes o navio tinha um nome importante, aí o simbolismo acabava sendo até meio complicado, né? Nesse teor... a Marinha Alemã na Segunda Guerra Mundial tinha um encouraçado de bolso chamado Deutschland. E aí mudaram o nome do navio porque alguém olhou e falou, olha, imagina se afundar essa birosca. Vamos dizer que afundaram um navio chamado Alemanha. Né? A moral vai lá embaixo. Então muda o nome dessa birosca, por favor. Então, embora a Primeira Guerra Mundial tenha sido muito marcada pela guerra submarina, nós tivemos essa grande batalha. E nós tivemos outras batalhas importantes, inclusive aqui no Cone Sul. Tivemos a Batalha das Malvinas, e tivemos a batalha na costa do Chile. Esqueci o nome agora, vou até jogar um Google aqui. Estou admitindo para os nossos ouvintes que eu estou colando. Batalha de Coronel. Por quê? Porque os alemães tinham uma base na China, né, de Tsingtao, e aí eles mandaram a sua frota da China para a Europa. E aí ela passou ali pelo Chile, pelas Malvinas, e os britânicos foram perseguindo esse esquadrão. Então, inclusive o esquadrão alemão ancorou em Valparaíso, né? A foto aqui que ilustra, tal. Então foi a Batalha de Coronel na costa do Chile. Já na frente oriental, nós tivemos, ao contrário da frente ocidental, uma guerra quase sempre de mobilidade. Por quê? Porque eram distâncias muito grandes, né? Tanto que na guerra entre alemães e russos, a cavalaria ainda manteve o seu papel, por exemplo, né? Já que estamos falando de um espaço geográfico muito maior. Os alemães tiveram uma rápida expansão, os russos tomaram várias vezes na cabeça, uma das coisas que explica as revoluções russas de 1917, o fato da Rússia ter tomado muito na cabeça durante a Primeira Guerra Mundial. Uma vitória muito marcante dos alemães foi a Batalha de Tannenberg, em agosto de 1914, logo no início da guerra, quando os alemães derrotam o exército russo muitas vezes maior. E aí, nós temos o enfraquecimento do Império Russo, as revoluções, e aí o Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918, que vocês vão entender tudinho no nosso próximo programa, parte 2 sobre a Rússia. Falando de outras frentes, porque assim, a gente pensa a Primeira Guerra Mundial, a gente pensa muito na guerra de trincheiras entre a Alemanha e França, né? Porque acaba sendo talvez o principal, talvez não, é certamente o principal fronte em números, em quantidade de pessoas envolvidas, né? Estamos falando aqui de milhões de pessoas mobilizadas. Só que a Primeira Guerra Mundial também teve diversos outros teatros de operação. Nós tivemos envolvimento brasileiro na guerra, tem uma nerdologia sobre isso, para quem quiser. Nós tivemos guerra nos Balcãs, com a Bulgária entrando na guerra do lado da Alemanha. A Sérvia foi derrotada. Nós tivemos vitórias russas contra o Império Austro-Húngaro, tanto que tropas alemãs tiveram que salvar a pele do seu aliado.
Italianos e austríacos tiveram impasse na Guerra Alpina, guerra nos Alpes, tá? Milhares de metros de altitude, frio do caramba, no meio das montanhas, tem umas histórias escabrosas da Guerra Alpina na Primeira Guerra Mundial. Então, fica aí uma sugestão. E volta e meia encontram restos mortais de soldados lá. E muitas vezes preservado. Nós tivemos guerra na Macedônia, que foi também um fronte importante ali, porque envolveu o Império Otomano. E os Balcãs eram vistos como importantes, porque se os aliados tivessem uma vitória nos Balcãs, eles conseguiriam ali invadir a Alemanha pela sua porta de trás, digamos assim, porque era a fronteira com a Áustria. Você não vai manter ali vigiado porque é seu aliado. Só que a Áustria foi, sei lá, não consigo pensar numa analogia, numa metáfora. Nós tivemos campanhas na África durante a Primeira Guerra Mundial, tanto na África Ocidental como na África Oriental, e, no caso, um general alemão na África, o general Paul Emil von Lettow-Vorbeck, ele, ao fim da guerra, ele pôde liderar as suas tropas em parada, passando pelo Marco de Brandemburgo, porque ele não foi derrotado. Na África Oriental, a Alemanha não foi derrotada. Olhem só que curioso, né? Nós tivemos guerra no Oriente Médio, na qual temos, né, talvez o episódio mais famoso ali do Lawrence da Arábia, né, que liderando o levante dos árabes contra os turcos. Tivemos guerra no Egito também, tivemos guerra no Iraque e tivemos o genocídio armênio no contexto da Primeira Guerra Mundial, que foi tema do especial do fim do ano passado, aqui no Xadrez Herbal, para quem quiser ouvir. E tivemos a expansão japonesa no Pacífico. As antigas possessões alemãs no Pacífico passaram para a mão dos japoneses. Ilhas Marianas, o porto de Tsingtao na China, Papua Nova Guiné, teve parte do domínio de Samoa, salvo engano. Então, assim, nós também tivemos a expansão japonesa no Pacífico, embora nesse caso muito menor. Não tivemos grandes batalhas, né, no Pacífico, até porque a vantagem japonesa de números era gigantesca. Agora falando do fim da guerra, né? Em 9 de novembro de 1918, novamente, não se trata aqui de ficar repetindo data, alguma coisa assim, mas só, né, de constar. Mas nós temos o fim oficial do Império Alemão. O Kaiser abdica da coroa de imperador da Alemanha, depois ele abdica da coroa de rei da Prússia. Eram duas coroas diferentes. Nós temos uma grande devastação material e humana, especialmente em Alemanha, Bélgica, parte da França e o que hoje é a Polônia. Olhem só, gente, tá? Estamos falando aqui de cerca de 18, ou cerca porque são sempre estimativas, cerca de 18 milhões de mortes e 23 milhões de feridos. Entre as mortes, estamos falando de cerca de 11 milhões militares e mais de 6 milhões de mortes civis. A Tríplice Entente, né, perdeu cerca de 6 milhões de tropas, enquanto as potências centrais perderam entre 4 e 5 milhões. Isso de mortes. Em números proporcionais, a Sérvia perdeu entre 17% e 27% da sua população total. Tá? Imaginem 50 milhões de brasileiros mortos, 1/4 da população, em 4 anos. Tá? É isso. 1/4 da população, até 1/4 da população, cerca de 1/4 da população da Sérvia. Nós tivemos consequências nunca vistas antes, né? Traumas de guerra, como a gente já mencionou, uso de armas químicas, novas munições, novas tecnologias. E nós temos aí a preparação do cenário que vai resultar 20 anos depois na Segunda Guerra Mundial. Inclusive porque tinha um jovem mensageiro do 16º Regimento Bávaro da Reserva, que se feriu, inclusive na Batalha de Somme, ficou temporariamente cego em 1918 por conta do gás mostarda. E o nome desse rapaz era? Albert Einstein. Não, Adolf Hitler. Pois é. O Hitler que se via no exército bávaro porque ele foi recusado no exército austríaco por alguma questão de saúde.
o Hitler que recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe. Inclusive sendo recomendado por um oficial judeu chamado Hugo Gutmann. Ele teria recebido a medalha de um oficial judeu, né? Tem essas análises psíquicas do Hitler, né? Mas na Alemanha nós temos o surgimento do mito da punhalada nas costas. Por quê? Porque quando a Alemanha se rendeu, isso é curioso. Quando a Alemanha se rendeu, a Alemanha não foi invadida em nenhum momento da Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha se rendeu, seus exércitos estavam na França. Não estavam nem na Bélgica, estavam na França. Então surge o mito de que os políticos, especialmente os políticos de esquerda ali do Partido Social Democrata, que é o partido que vai governar a República de Weimar durante muito tempo, se venderam, traíram o exército alemão, e a própria população teria traído o exército alemão, porque nós tivemos uma greve geral gigantesca na Alemanha, as pessoas passaram a boicotar a guerra, cansadas do conflito. Então surge esse mito da punhalada nas costas de que a Alemanha, do ponto de vista militar, ela poderia ter vencido a guerra, de que o exército cumpriu o seu papel, e de que o exército seria então o verdadeiro Zeitgeist da Alemanha, né? E isso, junto com o revanchismo territorial, crise econômica, crise de 29 depois, tudo mais, vai levar, né, à ascensão do nazismo. Itália e Japão não vão sair satisfeitos da guerra. A Itália vai dizer que passaram a mão na bunda dela de novo, porque ela não ganhou tudo que lhe foi prometido. O Japão, mesmo tendo participado da guerra, tendo dominado os territórios alemães, vai continuar a ser tratado pelas potências europeias como um país de segunda categoria, inclusive por uma questão racista. Nas conferências de Paris, de paz, para o documento que vai fundar a Liga das Nações, o Japão, olha só que louco, tá, gente? O Japão propôs que o racismo fosse condenado e que todos os povos fossem considerados iguais. Me parece uma demanda um pouco razoável, né, meu caro Matias? E aí o governo britânico, por conta do governo da Austrália, vetou isso, porque a Austrália, na época, tinha uma política oficialmente de Estado racista, que era a política do White Australia, que era basicamente de exterminar os aborígenes, que eram coisas, não eram nem pessoas, e você vetar a imigração de povos ali da região, de indonésios e tudo mais. Então, assim, o Japão, ele continua a ser tratado como uma potência de segunda classe, e aí o Japão vai falar, tá bom, então a gente vai buscar aqui cuidar da nossa vida, e aí nós temos também o endurecimento das políticas japonesas no período entre guerras. Mas pergunta também a opinião na época dos japoneses em relação ao pessoal de Okinawa. Sim, porque são os japoneses negros, né? O pessoal de Okinawa, que inclusive é uma das comunidades mais longevas do mundo, a média de expectativa de vida deles é enorme, e a base de alimentação da ilha de Okinawa é o porco, tá? Então gostaria apenas de dizer isso. E o Karate Kid 2 não foi filmado lá, e sim no Havaí. Interpretem como quiser. Nós temos uma série de novos países, já que temos o fim daqueles impérios terrestres multinacionais. Então, no caso do Oriente Médio, teremos ali possessões coloniais franco-britânicas, mas a independência árabe. No caso dos Balcãs e da Europa Central, teremos uma série de novos países bálticos, Polônia, Tchecoslováquia, a Hungria agora separada, formação da Iugoslávia, né? Então uma série de novos países desses antigos impérios terrestres, e as negociações de paz de Paris, que o maior exemplo é o Tratado de Versalhes com a Alemanha, que é assinado em 19 de junho de 1919. Então, assim, o Tratado de Versalhes, ele é só com a Alemanha, tá, gente? A Bulgária teve o seu próprio tratado, a Áustria-Hungria teve o seu próprio tratado, tudo mais, e o Tratado de Versalhes não é assinado. A rendição, o fim da guerra, não é o Tratado de Versalhes. A guerra acaba em novembro de 18. Aí o pessoal se reúne, senta lá na mesa e fala como vamos ferrar a vida da Alemanha. Os Estados Unidos, em menor grau os britânicos, queriam até uma paz mais digna, mas especialmente os franceses estavam com sangue nos olhos, né? Tanto que alguns territórios alemães são ocupados e tal. E o Tratado de Versalhes é assinado apenas em junho de 19, tá? São algumas coisas que às vezes são tratadas como sinônimos
mas não são. O Tratado de Versalhes é apenas com a Alemanha e ele não é o fim da guerra. Ele é o Tratado de Paz praticamente um ano depois. Um ano depois não, né? Junho é mês 6, 7 meses, 8 meses depois do fim da guerra. Bem, Felipe, considerações finais sobre o tema e também as suas dicas culturais? Bem, lembrando que assim, foi um resumo bastante resumido, né? A Primeira Guerra Mundial é um assunto bastante vasto, tem algumas questões bastante fascinantes nela, porque ela é o grande chacoalhar na ordem internacional que abre o século XX. Minhas dicas, por isso, vão ser, para quem se interessa por temas militares, os livros da editora Osprey. Para quem quiser uma leitura, um manual, né, uma leitura condensada sobre a Primeira Guerra Mundial, tem várias opções. Tem um da editora Contexto, que é bastante interessante. Tem um que foi publicado em português pela Nova Fronteira. Tudo isso vai estar linkado no Xadrez Herbal, claro. Mas que o original, o autor é o H.P. Wilmot, que eu estou recomendando esse porque ele talvez seja a obra mais ilustrada sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem muitas fotos, uma definição, muitos mapas, uma referência muito boa, tá? E sobre o nosso tema do programa, eu vou recomendar o filme Feliz Natal, que é um filme francês, Joyeux Noël, que trata justamente da trégua de Natal de 1914 e junta ali um oficial escocês, um francês e um alemão. Né? Embora seja um pouco improvável que você tivesse as três nacionalidades juntas ali, mas é uma liberdade poética. O filme abre com uma sequência sensacional, que são das crianças na escola, né, aprendendo sobre a Alsácia-Lorena. Né? Então, vai alternando uma criança francesa dizendo que a Alsácia-Lorena é francesa e uma criança alemã dizendo que a Alsácia-Lorena é alemã. Então, são as minhas variadas dicas culturais sobre esse tema tão diverso e espero que tenham gostado do programa. E a música será explicada e apresentada por você. Então, tem a minha dica antes também, um clássico do cinema, Nada de Novo no Front, que foi justamente baseado no livro original alemão, né, escrito por um veterano de guerra, no caso o Erich Maria Remarque, e que no filme a personagem dele vira o jovem soldado alemão Paul Baumer. Então mostra justamente essa noção, né, de que não acontecia nada na guerra e todo o drama psicológico de quem estava nas trincheiras. O filme ganhou o Oscar de 1930, um ano depois que o livro foi escrito, se tornou um best-seller na Alemanha, e ele chegou a ser proibido em alguns países, né? O caso mais curioso foi a Itália, no qual o filme foi censurado até 1956. E a música de encerramento, o Felipe tinha sugerido, né, Pipes of Peace, do Paul McCartney, cujo clipe uma reencenação. Uma reencenação ali da trincheira, mas eu achei que aí seria escolher um lado do conflito, então por isso eu lembrei... Mentiroso. Eu lembrei de uma melodia alemã que chama O Tannenbaum, que foi composta em 1824 por Ernest Anschutz, que era um organista e compositor de Leipzig, que originalmente não tinha o sentido natalino, depois se tornou um sucesso do Natal, né? Em inglês é conhecido como Christmas Tree, lembrando que O Tannenbaum é apenas uma árvore conífera, né? É um abeto. A gente pede aí talvez uma correção para os nossos ouvintes botânicos, mas depois ela inclusive ganhou um sentido político, essa melodia se tornando o hino do partido trabalhista no Reino Unido, né, com daí o nome de The Red Flag, e a partir dessa versão a torcida do Chelsea canta The Blue Flag, então tem tanto um sentido político quanto futebolístico. E é com essa melodia que a gente encerra essa edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, a última de 2017, e desejamos boas festas aos nossos ouvintes.